Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus e meditarmos no texto sagrado, Deuteronômio capítulo 6, verso 10 ao verso 15. A palavra de Deus nos diz: Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram, e quando vocês comerem e se fartarem, tenham o cuidado de não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Esse texto, meus irmãos, está na sequência em que, no capítulo 5, o Senhor dá ao seu povo, por meio de Moisés, uma lembrança dos 10 mandamentos que foram dados ao povo ali em Êxodo capítulo 20. E novamente em Deuteronômio capítulo 5 o povo ouve sobre os 10 mandamentos. E no capítulo 6, verso 1 ao verso 9, eles recebem a exortação da parte de Deus de que eles deveriam guardar essa lei no coração deles, que Deus estava requerendo mais do que a obediência, mas que eles olhassem para o Senhor e amassem o Senhor de todo o coração, e que eles se preocupassem com isso, com as suas vidas, com os seus corações e os corações dos seus filhos. Eles deveriam, por isso, inculcar na mente dos filhos e continuamente trazer à memória deles essas verdades do texto sagrado. Mas logo em seguida, depois dessa metodologia apresentada de sempre trazer à memória tanto aos nossos corações como aos corações dos nossos filhos, ele fala um pouco sobre a graça do Senhor e como nós devemos ter gratidão em nossos corações quando chegarmos nos dias bons. Eles estavam, meus irmãos, em dias de dificuldade, porque eles ainda estavam antes de entrar na terra prometida. Eles não estavam usufruindo das bênçãos que o texto narra no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, de que eles chegariam um momento em que estariam diante de fartura de terra boa, de cidades construídas, mas antes de mais nada eles deveriam ter firme no coração deles a graça do Senhor. E por isso, por 4 vezes, o Senhor ele relembra aqui a eles que eles vão chegar em uma terra, em uma cidade que eles não construíram, casas cheias que eles não encheram, poços abertos que eles não cavaram, e vinhas e olivais que eles não plantaram. Por 4 vezes o Senhor relembra a eles sobre como o Senhor seria bondoso com eles, como eles iriam usufruir dessas bênçãos que eles não fizeram nada para conseguir, para usufruir ao entrar na terra. Esses benefícios, meus irmãos, que eles estariam usufruindo, representa a graça do Senhor, a salvação que o Senhor deu sobre eles. Eles não fizeram nada para ir ao Senhor. Foi o Senhor que foi até eles e os libertou da terra do Egito. Foi o Senhor quem os preservou no deserto e agora está dando a eles a terra, e uma terra com fartura. Mas qual é a exortação do Senhor diante desses dias que estariam prestes a acontecer com o povo, dias favoráveis e as tribulações iriam passar? O Senhor os alerta a eles tomarem cuidado. O verso 12 diz: tenham cuidado de não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta. Porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. O Senhor chama o povo a
a meditar sobre a bondade do Senhor, a graça do Senhor nos dias em que eles estão passando por dificuldades. Porque logo adiante eles vão enfrentar, eles vão usufruir de dias bons, dias de fartura. E nesses dias eles não devem se esquecer do Senhor. E a gratidão, meus irmãos, em nossos corações, ela é evidenciada quando nós estivermos nos dias de fartura, dias bons, e nós não nos apartarmos do Senhor que esteve conosco nos dias maus, nos dias difíceis, esteve cuidando de nós, nos guardando e nos conduzindo para lembrarmos essas verdades que nós devemos temer o Senhor e tratarmos Ele em primeiro lugar. O Senhor deve ser prioridade em nossas vidas. Se o capítulo 6, o início do capítulo 6 fala sobre inculcar em nossos corações e nos corações dos nossos filhos a lei do Senhor, em primeiro lugar, nós precisamos inculcar em nossos corações e nos corações dos nossos filhos. É que a base dessa lei é o ensino da graça do Senhor, que nós somos salvos pela graça, que o Senhor dá bênçãos sem medida sobre as nossas vidas que nós não merecemos. Nós tão somente devemos jamais nos apartar do conceito que devemos temer o Senhor em todo o tempo. Algumas pessoas não compreendem como o mesmo Deus da graça é o Deus que fala sobre juízo. O texto no verso 10 começa falando sobre graça. E no verso 15 ele termina falando sobre o juízo da parte do Senhor. E o juízo do Senhor para o seu povo, para a sua própria igreja, é para disciplinar o povo, para corrigir o povo, para que o povo ande, cada um de nós andemos na vontade de Deus, sem jamais nos apartarmos da sua graça. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos faça termos gratidão em nossos corações, para jamais nos esquecermos que tudo que temos vem do Senhor. Todas as bênçãos que nós usufruímos é porque o Senhor é bom em todo o tempo sobre nossas vidas. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nós te damos graças pela tua bondade e pela tua provisão. Nos ajuda, ó Deus, nos dias maus, a usufruirmos, ó Deus, da tua bondade, do teu cuidado constante sobre nossas vidas. E nos prepara, ó Deus, para nos dias bons, termos sempre gratidão em nossos corações e jamais, ó Deus, perdermos as prioridades corretas em nossas vidas. Isso que nós te oramos, nós te suplicamos em nome de Cristo. Amém.